É dedo no cu e gritaria, cara. E a internet novamente, aqui é o Trash Talkers no episódio 2. A gente vai falar sobre uma retrospectiva de Naruto, os erros da obra, as incoerências. Aqui comigo temos o lindo e maravilhoso colombiano. E aí, galerinha da internet? Então, vai ser um modelo um pouquinho diferente dessa vez, vai ser apenas eu e o Távora, mas o nosso querido Eduardo já vai estar de volta no próximo cast comentando com a gente. Então, a gente vai tocar num assunto muito delicado que é Naruto, faz parte da infância de muita gente e até hoje é uma obra que ainda tem bastante relevância quando a gente pega e muitos fãs, então, por favor, pessoal, peguem leve com a gente, porque a gente vai ter muitas opiniões polêmicas aqui hoje. Eu Muito, posso garantir isso. muito Mas nitpicking também. a gente está analisando isso aqui de forma séria e imparcial, sem saudosismo. Não, eu diria sem saudosismo e imparcial, mas não de forma séria, de maneira nenhuma. Não de forma séria, mas eu digo, a gente não vai pegar leve só porque é uma obra da nossa infância. Hoje o programa vai ser diferente, só vai ter nós dois. Quer dizer, eu tô fingindo que tem alguém que realmente ouve isso, né? Que vai notar a ausência do Edward, mas tudo bem. Então, hoje a gente vai falar de Naruto, retrospectiva dessa obra não primorosa, não uma obra-prima, mas uma obra que marcou uma geração e marcou a história dos mangás. Naruto é uma obra clássica, especialmente aqui no Brasil. Marcou a infância de todo mundo aí. É Apesar, né, de alguns defeitos que a gente vai comentar ao longo do cast, mas muito Naruto tem difícil. os seus méritos, apesar de tudo. Tá, bora começar pelo protagonista, né? O Naruto é aquele cara que não evoluiu. Vai ter gente me tacando pedra por falar nisso. Não, ele continua a Mas, mesma coisa do início ao fim, ele é mais ou menos igual ao Goku. exato. Eu vou ser Hokage. Eu acho que essa frase define o Naruto. É, por aí. Da Não, mas Tebayo. assim, e da Tebayo. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que fazer uma diferença entre dois aspectos do personagem, que é a personalidade e os atributos físicos do personagem enquanto guerreiro. Uma coisa é você desenvolver Hum, essa segunda questão. Nesse sentido, o Naruto teve um bom desenvolvimento. Ele foi aos poucos aprendendo técnica interessante e poderosa após técnica poderosa, foi aprendendo a controlar a Kyuubi. Nesse sentido, eu achei legal. Agora, enquanto desenvolvimento psicológico, assim, dele ter um aprofundamento da personalidade dele, ou dele prosseguir de um ponto A a um ponto B, como, sei lá, o Zuko do Avatar, isso não aconteceu. Ele é o mesmo cara. E eu acho que num mangá de 700 capítulos, cara, você tem que ter uma evolução do personagem. Passaram anos. Depois do time skip, era pra ele ter voltado com uma personalidade diferente. Ele continuou a mesma coisa, sabe? Só um pouco menos hiperativo. Mas assim, cara, pra uma obra de 700 volumes, o personagem permanecer basicamente a mesma coisa é inaceitável, bicho. o Naruto, ele é um personagem raso. O que é bem comum para protagonista de shonen. É. Eu queria até aproveitar para puxar que você falou do desenvolvimento do Zuko no Avatar. E o Sasuke, por exemplo, ele seguiu mais ou menos a mesma linha, mas não foi tão bem feito quanto o desenvolvimento do Zuko. O Sasuke foi desorganizado demais, né, cara? Foi. Com muitas indas e vindas, e o Itachi explicando por que ele deu a vida, a bunda, tudo para proteger a vila, e ainda assim o Sasuke querendo destruir ela. Não, mas Ainda nesse é sentido. problemático, né? Não, mas nesse sentido eu até acho legal. O Naruto, basicamente, a dinâmica do Naruto e do Sasuke é duas formas diferentes de você lidar com trauma. No primeiro caso, que é o do Naruto, você tem um cara que lida de maneira construtiva, ele quer ser aceito pela sociedade de uma maneira saudável, né? Ele quer que as pessoas respeitem ele por algo de bom que ele vai criar na sociedade. Mas assim, o Sasuke, ele é um cara que ele é a pessoa que reage de uma maneira negativa, disfuncional pro trauma. Ele é o cara pilhado, assim, rola. Assim, eu entendi o porquê que ele quis destruir a vila, porque o Itachi ele foi ludibriado pela vila, pela corrupção dos políticos e tal de lá.
E aí ele acabou, enfim, acabou levando a chacina do clã dele e tal. Então eu até entendo isso do Sasuke. Só que assim, cara, ele é um personagem que no final, do nada, o Kishimoto decidiu colocar ele no lado do good side, assim, do nada. Do nada ele quis ser Hokage, que pra mim, cara, não teve uma construção, sabe? Mas sabe o que me deixa puto? É que, por exemplo, esses autores, eles prolongam a obra o máximo que dá pra ganhar dinheiro. Aí chega numa reta final dessa, um momento decisivo, que ele pode ir com calma pra desenvolver bem o final, os personagens. Não precisa tentar fechar a obra de uma hora pra outra, pá, como eles fazem. Porque eu acho que é muito desespero. Realmente o cara já não sabe mais pra onde ir. Como é que ele encerra um negócio que tem tanto peso. Mas eu acho que se fosse mais na calma, não ia acontecer a merda que teve, por exemplo, com Bleach e algumas outras obras. Vamos falar sobre o Toby, cara, que eu não vou aguentar passar um segundo a mais nesse cast sem falar sobre o Toby. Por que eu fico indignado com o fato de o Toby ser o vilão final, que é o Obito, né? Porque, assim, questão de estrutura de roteiro, cara. Para quem fica até uma dica para audiência, o livro do Sid Field, o Manual do Roteiro. Ele comenta nesse livro que qualquer evento importante que vá ser colocado no terceiro ato precisa ser antecipado no primeiro ato. É o que muita gente chama de foreshadowing, né? Quando comenta sobre séries, esse tipo de coisa. Aí que tá. O Óbito, ele foi introduzido num capítulo aleatório entre o clássico e o Shippuden, que é lá no volume 27, se eu não me engano. E assim, é isso, no anime ele entra ali no episódio, no meio do arco do Itachi, assim, no episódio 120 alguma coisa, bem aleatório, é um episódio especial, que na minha opinião eles acharam que o estúdio deve ter pensado, mano, em vez da gente colocar um filler, bora animar essa parte do mangá que nunca foi animada e é nóis. E assim, no final das contas ele usou esse personagem, cara, pra ser o vilão final da obra dele. E o pior... Ele ficou tão em dúvida em qual ia ser o vilão principal do final, que ele colocou o Obito, aí teve o Madara, aí teve a Kaguya, e no meio ainda teve o Kabuto ali, que ficou como mini vilão. Ah, cara, o Kabuto eu até aceito. Agora a Kaguya e o Obito? Cara, nossa senhora, cara. Eu acho que pior do que o Obito é a Kaguya, sério. Ele tem que apelar, inventar essa mitologia tirada da bunda, tipo, no último minuto, ficou pra mim pior do que essa outra revelação. O último vilão deveria ter sido o Madara, com toda certeza, só que ele ficou preguiçoso demais pra descobrir como derrotar o Madara. E qual é a solução dele? Jogar uma vilã mais forte ainda no final e ter que recorrer àquela velha história de irmãos ligados pelo destino, reencarnação. Naruto e o Sasuke eram predestinados e eles são picudos porque eles são reencarnação dos filhos da Kaguya. Isso aí. Mas assim, cara, a história no começo é igual como você falou, ele perde a mão no Shippuden de qual que vai ser a essência da obra, porque no começo, cara, era uma história, pelo menos a relação do Naruto e do Sasuke, é a história de um underdog que vai ter que enfrentar rivais que são gênios e tal, que são poderosos por natureza, tipo o Gaara, o Neji, o próprio Sasuke e tal. E é uma história interessante, já foi feita antes, Hajime no Ippo existe, mas beleza, ele teve um trabalho competente, pelo menos no primeiro arco, para estabelecer isso aí. E aí depois ele quebra tudo, o Naruto ele vira um picudo, ele vira ele é o fodão, ele não é um underdog no final, ele é o carinha que é predestinado a ser o fodão, o salvador da humanidade. Porra, o cara conseguiu inverter a premissa da própria obra, cara. Não, cara, o Kishimoto tem que ganhar um prêmio. Puta que pariu. O Naruto virou um Super Saiyajin já no final da obra, cara. Não, o Naruto vira Deus. Ele só não faz chover, o filho da puta. ele só não ressuscita alguém, mas, tipo, o cara é Deus, velho. Ele e o Sasuke, né? Que também o cara ganha tanto upgrade que puta merda. Não, e para pensar que eles são adolescentes, cara. Eu acho que eles devem ter, tipo, 18 anos no máximo, sabe? É muito inverossímil, cara. Cara, falou tudo. Depois da saga do Pain só foi ladeira abaixo. Se o Naruto tivesse acabado ali, cara, ia ter saído por cima, no auge. Quer dizer, até teve umas coisas boas depois, mas ficou meio insuportável. Eu já tava me arrastando pra acompanhar a obra na parte da guerra.
O Naruto, ele derrotou o Pen, porra. Já era pra ele ser automaticamente... O cara era pra ser Hokage, mano. O cara ainda continua sendo um bosta de um Genin depois de tudo isso. Não tem lógica. Ele tinha que ter sido promovido para um ninja Jonin imediatamente, né? O fato dele oficialmente ser um Genin, na minha opinião, não faz sentido. O cara enfrentou isso, cara, o maior inimigo do país. O chefe da Akatsuki. Tipo, ele matou o Osama Bin Laden. É isso, ele matou o Osama Bin Laden do Naruto, do mundo do Naruto. E não reconheceu nada, mano. Não, e os personagens que são totalmente esquecidos, cara. A Hinata teve um puta momento na batalha lá contra o Pen. E depois, simplesmente, ele esquece. Voltou pra friend zone dela. Cara, mas o Naruto tá roubando cueca do Naruto ela, pra cheirar. Cara, ele não rola nem... Nossa, cara, e a Sakura, não vou nem comentar, né? Que ele cara, olha lá, o momento em que ela... o momento que ela brilha no Shippuden pós o arco do Sasori é ela mentindo pro Naruto dizendo que gosta dele. É ela gritando no arco do Pen pelo Naruto pra ele salvar a vila, sabe? Cara, um autor tem que ser muito não sei nem qual palavra usar, cara. O cara tem que perder muito a mão pra fazer isso com uma personagem, velho. E a Sakura tinha potencial. Literalmente, o Sasuke tentou matar a Sakura, velho. Várias vezes, cara. Várias vezes. Imagina que você tá com uma mina e tem um cara. E esse cara já tentou esfaquear uma mina uma vez. Depois passa, 6 meses e esse cara tentou dar um tiro nessa mina, pegou de raspão. Depois passou mais uns 2 meses, esse cara deu paulada nessa mina. Ele tentou, mas, teve um outro cara que salvou essa mina, tá ligado? E essa filha da puta não fez de PO na delegacia da mulher. E ela casa com esse cara, mano. Faz sentido essa porra? Não faz, cara. Cara, não dá nem pra falar que na vida real tem muita mulher de malandro, assim. A Sakura é aquela que o Sasuke pega a máquina assim de barbear e raspa a cabeça, deixa a mina careca, sabe? Não, beleza, mas e ela continua correndo atrás. Não, beleza, mas mulher de malandro é quando tem um relacionamento ali, ela já iniciou um relacionamento com um cara, às vezes tem até filho. A Sakura nunca iniciou um relacionamento, o Sasuke sempre cagou pra ela, velho. E eu também acho difícil que ele fosse se interessar nela naquele final, cara. Só que, na minha opinião, ele nunca se interessou por seres humanos, assim, nem por homem, nem por mulher. O Naruto ainda tinha os crushes dele, tá ligado? O Sasuke nunca demonstrou qualquer aptidão, apetite sexual de qualquer tipo, tá ligado? Ele só odeia pessoas e quer matar pessoas, é basicamente isso. Tem algumas coisas que são muito estranhas, assim. Por exemplo, cara, quem que cuidou do Naruto quando ele cresceu? Jogaram ele no apartamento aleatório e é isso aí, ele não teve nenhuma... ele, tecnicamente, ele é do Estado, então ele teria que ter crescido no orfanato. Mas a gente não viu ele, no orfanato. Quando ele inicia a série, ele tem um apartamento melhor do que minha casa, tá ligado? Pois é, mano. O Minato deixou pra ele dinheiro, apartamento, essas porras todas, ainda de terceiro Hokage. Mano, cuida do meu filho. Pode deixar, cara. Ele simplesmente abandona o Naruto. Ele abandona o menor de idade no apartamento. Eu sempre me perguntei isso. Quem foi que tomou conta do Naruto bebê, mano? Eu queria de verdade que a série ela fosse verossímil e começasse com os dois no orfanato, tá ligado? Ou então seria muito melhor. Porra, seria muito foda depois tivesse um flashback, assim, de Naruto, onde tratasse os dois, eles se conheciam no orfanato. Foi mal no orfanato, porque... E vem cá, me diz qual é a lógica de todo mundo na Vila odiar o Naruto. Ele é filho do 4º Hokage, cara, o maior herói que já teve lá. Por que esconderam isso? Não, bora. O que é uma coisa muito... É uma coisa muito pior ele ter uma biju dentro dele, todo mundo saber que ele é uma arma perigosa. Por que ninguém pode saber que o pai dele era um Minato? Repito, ele era filho do maior herói da vila. Fato que foi ocultado, não sei porquê. Realmente não consigo ver motivo lógico pra isso, mas beleza. E mesmo assim, por que 100% da vila odeia ele? O cara ainda assim é a única coisa que impede que uma raposa gigantesca destrua a porra da cidade. Não, sim, agora vamos analisar de maneira bem séria como é que seria a série se ela fosse realista. Cara, primeiro, o Naruto
ele seria um experimento do governo, cara, primeiramente. Como o Gaara mais ou menos foi. Ele não ia, não iam jogar ele pra viver normalmente. Não, provavelmente eles iriam... Primeiro, o Naruto ele não pode ficar demasiadamente excitado, no sentido geral, não sexual, porque senão ele libera a Kyuubi. A gente viu isso no arco no primeiro arco, lá quando ele fica traumatizado vendo o Sasuke morrer, entre aspas, e aí a Kyuubi toma conta dele. O Naruto é o Hulk, cara. A qualquer momento ele pode entrar em estado berserk e fudeu. Exatamente. E como é que ele é uma arma perigosa. Como é que deixam ele sozinho, desprotegido? Cara, então, e é um moleque que vai sofrer bullying porque ele tem a porra de uma criatura, um demônio dentro dele. Então, a galera vai ter medo dele, os adultos, ignorantes e tal. Então, é um moleque que obviamente vai sofrer bullying. Eu acho que teria sido muito mais coerente se, além do fato de ter escondido que ele é o filho do quarto Hokage, tivesse escondido também da vila inteira que ele era o Jinchuriki. Pela própria segurança dele. Quer dizer... Não faz sentido realmente ele não ter sido sequestrado desde que ele era criança, bebê. Enfim. E o Sasuke, ele obviamente deveria ter sido um cara que é uma criança entrega ao Estado também, tá ligado? O Naruto e o Sasuke deveriam ter crescido no orfanato, cara. Seria muito foda se isso acontecesse. E o Sasuke... Aliás, eu acho que nem é orfanato, cara, porque os dois são casos muito especiais. Ele é o último Uchiha e o outro é um Jinchuriki. Eu acho que, sei lá, eles terem sido criados pelo governo como armas desde o início para eles serem ninjas de elite e eles competissem entre si. Por aí mais sentido. Bem mais sentido e talvez até mais interessante. Ou pelo menos que eles tivessem ficado sob guarda do próprio Hokage, sabe? O Hokage vai pegar a custódia deles e tal. Porque, eles precisam preservar um dos clãs mais importantes da Vila da Folha, que é o Uchiha. Então o moleque, ele precisa crescer saudável. E agora, mano, faria muito mais sentido o Sasuke crescer que nem um psicopata igual o Gaara, cara. Não faz sentido ele ser um moleque contido e racional, como você falou, frio e calculista. Não, ele... Mano... Cara, é por isso que eu digo, o Sasuke ele tinha que ter ficado sob a guarda do Estado, porque ele teoricamente ele teria que ter passado por muita terapia para se tornar o que ele é no início da série. Não faz sentido o Estado deixar a porra de um Jinchuriki e o último Uchiha que passou por um trauma absurdo que poderia fugir da vila muito antes, assim. O fato deles terem deixado o Sasuke sem vigia, assim, sem uma custódia 24 horas, e é o que permitiu ele fugir da vila, sabe? Não faz sentido para começo de conversa, na verdade. Não, realmente foi deslize do autor, mano. Os caras são armas fodidas, ultra perigosas e não tem nenhuma guarda, nada. Sendo que eles estão numa vila de ninja que é especializada nisso, cara. É uma vila militar. Exato. Não, sendo que o Sasuke ele meio que tava praticamente jurado de morte, né? Porque o Itachi matou a porra do clã Uchiha inteiro, então subentende-se que ele um dia poderia voltar pra matar o moleque, porra. E nem depois que ele volta pra vila, nem depois da Tsunade, que a porra do presidente do país pensa, porra, eu acho que eu deveria colocar esse moleque sob custódia 24 horas. Não, deixa ele lá. Tanto que o moleque despiroca absurdamente e pensa, porra, vou seguir o Michael Jackson e dar o meu cu pra ele em troca de poder ilimitado. Porra, cara. Ai, caralho. Sem noção, cara. É muito sem noção. Então, galera, esse foi o Trash Talkers, o segundo Trash Talkers, gente, retrospectiva de Naruto. Foi legal revisitar essa obra depois de tanto tempo. Marcou a minha infância, minha adolescência. E acho que é a mesma coisa pro colombiano. Então, cara, Naruto, assim, eu não posso dizer que foi uma das obras que mais me marcou, porque na época eu acho que eu não dei muita bola. Tava muito mainstream Naruto. No recreio todo mundo falava, mas eu acho que eu tava me interessando mais em assistir Bleach e outros animes. Foi uma coisa que eu fui visitar mais tarde, já com 12, 13 anos, quando já tava começando a febre do Shippuden, que eu gostei bastante, cara. Eu posso dizer que eu acho que eu gosto mais do Shippuden do que do clássico. Talvez por causa de um pouquinho desse saudosismo, ou por eu já ter entrado numa parte mais avançada da história, que foi quando eu comecei realmente a seguir. Mas é uma boa obra no geral. Quer dizer,
dentro do que ela se propõe. Então, para um shonen de batalha, tá ok. Nada demais e nem nada tão ruim. Mas, como obra de entrada, não recomendaria de jeito nenhum. Para alguém que tá começando, eu acho que é uma obra pra gente mais nova mesmo. E pra quem é velho, cara, vai continuar gostando de Naruto, vai ter boas memórias. Acho que eu mesmo agora fiquei com vontade de rever algumas partes. Depois desse cast eu vou procurar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então valeu, galerinha. Até o próximo Trash Talkers. Falou. Falou!